Fala galera, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou assessor de investimentos credenciado e certificado e hoje eu vou falar sobre um dos principais investimentos de renda fixa norte-americana, que são os bonds. Vou falar sobre como funciona esse tipo de investimento, os tipos, a tributação e como você pode investir mesmo estando aqui no Brasil. Mas antes, não esquece de se inscrever no meu canal, de deixar o like para ver que você está gostando desse tipo de conteúdo, além de ativar o sininho das notificações para ficar ligado nos vídeos que eu posto aqui. Muitas pessoas têm procurado investir lá fora como uma forma de diversificação dos seus investimentos, mas também como uma forma de proteção do seu patrimônio, visto que quando o dólar aumenta, isso não só afeta a nossa bolsa de valores e, consequentemente, as suas ações, como também afeta o nosso dia a dia, pois os produtos que consumimos todos os dias são afetados pela moeda estrangeira. Por exemplo, o pão que muitos brasileiros comem todo dia. O nosso pão é produzido aqui, mas muitos dos insumos são lastreados em dólar. Portanto, quando o dólar aumenta, isso acaba afetando no preço do pão. E isso acontece também com o café, com a gasolina, o que afeta o nosso transporte e, consequentemente, nossos gastos, o que acaba justificando a exposição a ativos estrangeiros. E uma das principais formas de investir lá fora é através da renda fixa norte-americana, que seriam os bonds. Bond. James Bond. O bond é um tipo de ativo de renda fixa muito parecido com os títulos pré-fixados aqui no Brasil. Na prática, você empresta o seu dinheiro para um governo ou para uma empresa e eles irão te pagar de volta de acordo com a taxa pré-acordada. Os bonds referentes a dívidas de um governo são chamados de sovereign bonds. Já os relativos às dívidas norte-americanas seriam os treasury bonds, enquanto os bonds de empresas privadas são conhecidos como corporate bonds. E o investidor tem a opção de alocar em bonds de grandes empresas, como a Google, a Amazon, a Apple, a Disney, e você também consegue encontrar títulos de dívida de grandes empresas brasileiras, como a Petrobras, a Marfrig, Suzano, a BRF. Já em relação à rentabilidade desses títulos, eles são baseados fortemente na taxa de juros norte-americana. Historicamente, a taxa de juros dos Estados Unidos é menor que as do Brasil. Por isso, geralmente, as taxas praticadas pelos bonds são menores do que as que você encontra nos títulos pré-fixados de crédito privado aqui no Brasil. Em compensação, caso haja uma valorização do dólar frente ao real no período em que você manteve a sua aplicação, você participa dessa valorização também. E como eu falei anteriormente, a maioria dos bonds são pré-fixados. Portanto, você irá contratar, por exemplo, uma taxa de 6% ao ano, aquele título irá te pagar 6% ao ano até o vencimento. Mas os bonds são marcados a mercado. O que isso quer dizer? É que eles podem sofrer oscilações diárias, de acordo com a oferta e demanda daquele papel, de acordo com a saúde financeira daquele emissor e também de acordo com a taxa de juros norte-americana. Caso você tenha alguma dúvida relacionada à marcação a mercado e de como funciona, eu vou deixar aqui em cima o vídeo que eu fiz falando sobre esse assunto. E por causa desses fatores que mencionei, o investidor deve levar em conta não apenas a taxa pré-fixada, mas também o risco de crédito do emissor. O risco de crédito seria o risco de calote daquela empresa, o governo. E isso pode ser verificado pelas notas das principais agências de rating, que são a S&P, Moody's e Fitch. No caso da Fitch, por exemplo, ela avaliará e analisará aquele emissor e no final dará uma nota, que vai de AAA até D, em que D seria o risco iminente de falência. Além disso, quanto mais longo o vencimento daquele bond, ou seja, aqueles que vencem em 2030, 2040, 2045, maior o risco desse bond, visto que há um número de incertezas maior. Por isso, a taxa praticada por esse bond deve ser maior, para que valha a pena correr o risco. E existem diferentes tipos de bonds. O primeiro é o cupom,
que ele paga juros semestrais ou anuais. Existe o zero cupom, que não paga juros. Além disso, existe o convertible, que é um tipo de bond que ele pode ser convertido em ações de uma empresa. E o callable e putable. O callable e putable são parecidos com opções de ações aqui no Brasil. O callable, ele permite que aquele emissor possa recomprar o bond antes do vencimento, e o putable seria o contrário. O investidor ele pode vender aquele bond antes do vencimento. De qualquer forma, você pode resgatar o seu bond antes do vencimento, visto que ele é negociado em um mercado secundário e que existe muita liquidez, existem muitos compradores e vendedores para esse tipo de ativo. Mas como eu falei, ele pode sofrer oscilações, ou seja, podem haver momentos do mercado em que, caso você resgate antes, você terá prejuízos. Mas o contrário também é verdadeiro. Podem haver momentos em que o preço unitário do seu bonde vale mais do que aquilo que você aplicou. E é um grande indicativo de venda daquele ativo. E em relação à tributação dos bondes? Primeira coisa, você é obrigado a declarar os seus investimentos no exterior. Mas existem dois fatores geradores de recolhimento. O primeiro é no ganho de capital, ou seja, quando você vende um bonde com lucro, você paga imposto de renda. Mas existe uma faixa de isenção. Caso você venda até R$35 mil em bondes em um mesmo mês, você está dentro da faixa de isenção. Caso você realize vendas acima desse valor, segue a tabela em que até R$5 milhões em vendas, a tributação começa em 15% e termina em 22,5%. O segundo gerador é no recebimento de cupons ou juros, e que segue essa mesma tabela, que vai de 15% até 22,5%. E Gabriel, como que eu realizo investimentos ou tenho acesso a essa plataforma de bondes? Primeiro, a maioria das grandes corretoras já prevê a possibilidade de você abrir uma conta internacional dentro da mesma plataforma, ou seja, você abre uma conta internacional. Da sua conta aqui do Brasil, você irá fazer a remessa, em que há a cobrança de IOF e uma taxa de spread, que varia de instituição para instituição, e você irá realizar a troca do real pelo dólar. Depois você entrará na plataforma de investimentos internacionais e terá acesso a diferentes tipos de bondes. Caso você tenha mais dúvidas, não deixe de colocar aqui nos comentários.